Seguimos falando, né? O BNDES apresentou então as 4 linhas de crédito, entre elas para o capital de giro e também investimentos para empresas que foram afetadas aí pelo tarifaço. O banco vai então priorizar exportadores com perdas de mais de 5% do faturamento, 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações e 10 bilhões serão então de recursos aí do próprio banco. Sobre o Plano Brasil Soberano, eu vou conversar agora com o José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Muito bem-vindo. Boa tarde, José. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aí para discutir novamente o Plano Soberano. Como é que você analisa, né? A gente está vendo aí para conceder o benefício, o governo vai analisar o período, né, em que ocorreu o impacto aí dessas empresas, acima desses 5% sobre o faturamento. Como é que você observa essa linha, né, essas 4 linhas que chegam aí pelo BNDES? Vai minimizar esse impacto todo que a gente está vendo? Esta é uma tentativa, viu, Simone? Mas como eu já venho observando, quando o governo ele interfere na economia, ele cria distorções no mercado, seja em preços, seja em quantidades. Então, quanto maior é a intervenção do governo, maior vai ser esta distorção. Então, veja, a gente sabe que o Brasil é um dos países que tem o menor percentual de suporte ao produtor comparado com outros países. E muito por este motivo, pelo fato do governo interferir pouco na atividade econômica, o Brasil conquistou mercado e hoje é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Então, de acordo com os dados da OCDE, o suporte ao produtor hoje no Brasil está em torno aí de 2%, enquanto que nos Estados Unidos é acima de 10%, na União Europeia também, e há inclusive países como a Noruega que faz um suporte ao produtor de 50%. Então veja, no ano passado, o Plano Safra destinou como recursos subvencionados para linhas de crédito ao setor agropecuário 16,3 bilhões de reais. E no último Plano Safra, isso já havia sido reduzido para 13,5 bilhões de reais. Ou seja, houve uma redução de 16,3 para 13,5 bilhões de reais, apesar do governo ter anunciado que o Plano Safra seria maior do que no passado. E a gente sabe que o governo vem gastando mais do que arrecadando. Logo, o governo tem pouca margem de manobra para fazer gastos e fazer políticas de estímulo ao investimento produtivo. Então, veja, são 30 bilhões que estão sendo colocados. Esses 30 bilhões vão auxiliar aqueles agricultores que exportam para o mercado americano e, consequentemente, vai ter distorções no preço. Por quê? Quanto maior é o subsídio que você dá ao agricultor ou a qualquer empreendimento econômico, você está reduzindo a eficiência produtiva deles. Então, o governo sinaliza de forma ruim quando ele começa a aumentar muito os subsídios. Veja que nos Estados Unidos, além de aumentar as tarifas, o governo americano vem fazendo uma redução drástica de impostos naquela economia, justamente para compensar o aumento de preços que terá na economia com o aumento das tarifas. O que o Brasil deveria estar fazendo uma vez, reduzir a tributação dentro da nossa economia. Reduzir tributo àqueles agricultores ou pecuaristas que estão sendo afetados por este tarifaço. Se fizesse dessa forma, seria muito melhor do que criar mais um programa de subsídio, mais um programa de auxílio do governo. A gente está se tornando aquele país em que cada vez mais a nossa economia só depende de auxílio, bolsas, enfim. Eu acho que a gente tem que começar a virar essa engrenagem e procurar aumentar a eficiência, procurar o livre mercado, né? Já que estamos sendo tarifados, vamos tentar viabilizar novos mercados de forma mais eficiente, reduzindo tributos e exportando para outros mercados. E veja o seguinte, Simone, mesmo que
toda aquela oferta que a gente destinaria ao mercado americano, vamos supor que a China possa incorporar esta demanda no seu consumo. Mesmo se isso ocorrer, os preços não serão mais os mesmos, porque vai ter uma queda de preços. Então, veja, para que o país tenha competitividade, eu não tenho que criar subsídios, eu tenho que reduzir tributos e isso aumenta a competitividade do agricultor. Reduzir esses tributos, né, na sua análise. Agora, José, a gente viu aí o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falando, né, nessa questão de buscar mais mercados. Ele estava citando aí Mercosul e EFTA, né, os países os mais ricos, aí Noruega, Suécia e Islândia, em relação a essa ampliação de mercados, o quão importante isso. E e ele também falou um detalhe, não é? Os produtos manufaturados, é difícil de fazer essa recolocação, né? Colocar em outros países, porque tem contratos, enfim. E os produtos perecíveis, como a gente está vendo, vêm para o mercado doméstico. A gente viu aí os setores questionando, né? Não sabe ainda como é que vai ser essa compra governamental desses produtos que seriam embarcados, perecíveis, né? Que seriam embarcados para os Estados Unidos, vão ficar aqui no nosso mercado doméstico. Tem essa dúvida ainda de quando isso vai iniciar. E tem os mercados, não é, que o Brasil está buscando mais. A gente sabe da viagem do vice-presidente também ao México para aumentar essa parceria. Mas diante disso tudo, eu queria que você colocasse essa tua análise também em relação a esses produtos que os municípios, os governos estaduais e o governo federal vai comprar, não é, que seriam embarcados. Isso ajuda nesse momento? Veja o seguinte, Simone, se eu vou ter uma queda das vendas, é claro que se o governo está comprando para o agricultor, eu estou melhorando. Mas veja, isso vai ter, em economia, a gente costuma dizer o seguinte: quando você tem uma intervenção pública, você cria uma distorção e você gera um peso morto. E esse peso morto vai ser pago com o quê? A mais para o consumidor. Então, no final das contas, o fato do governo estar estimulando essas compras, é claro que ele vai beneficiar, de um lado, o produtor, mas no final o consumidor está pagando o mesmo preço, sendo que ele poderia estar pagando menos. E não está. Então, veja, é melhor que o governo deixe o livre mercado se ajustar. Por quê? Se eu não conseguir novos mercados, o que vai acontecer é um aumento da oferta e uma redução do preço interno. Automaticamente, eu consigo estimular o consumo dentro do país. Mas, enfim, eu acho que a situação diplomática é muito crítica. Eu vejo poucas alternativas na via diplomática para fazer uma reparação diante disso que aconteceu, porque, veja, no primeiro momento, quando o Brasil foi taxado, era só 10%. Estávamos entre as nações com menor índice de taxação. E, no segundo momento, nós viramos o país com o maior nível de taxação. Por quê? Por conta de diplomacia. E o Brasil não tem recurso suficiente para bancar essa história. Então, eu acho que o governo tem que começar a focar realmente no que vai ser importante. Então, veja, você mencionou compras públicas é importante? É. Mas se a gente for querer criar um setor dependente de contas públicas, no médio e no curto prazo a gente sabe que o orçamento do governo é limitado. E isso não vai dar sustentação econômica de longo prazo. Buscar novos mercados é importante? É essencial. Mas veja, não adianta eu sair dos Estados Unidos e concentrar só na China. Eu tenho que buscar novos mercados. Agora veja o seguinte: imagina se o Brasil for taxado via países da OTAN por compra de insumos e outros produtos vindo da Rússia. Caso isso aconteça, nós também vamos fechar muitos mercados na Europa. Então a situação é muito complicada. Eu acho que o governo deveria pensar em vias diplomáticas, solucionar os problemas que estão sendo abordados, seja pelo governo americano, seja num médio prazo pelo governo
pelos governos da Europa via a guerra da Ucrânia e da Rússia e dos produtos que a gente necessita e precisa comprar. Mas veja, é importante abrir novos mercados, sim, e se abre novos mercados não é com subsídio, mas é justamente com aumento de competitividade. E aumento de competitividade é via mercado e menos intervenção do Estado. Que é mais fácil do que bens primários. Há dificuldades nos dois extremos, mas como você bem pontuou, os produtos primários, in naturas, eles têm um prazo de validade menor. E aí, realmente, se eu não conseguir exportar naquele período ao qual o produto é perecível, eu vou ter que colocar no mercado interno e isso vai reduzir os preços. Agora vamos ver o seguinte: a redução do preço no mercado interno é muito boa para o consumidor. Mas eu já falei aqui em algumas conversas passadas que quanto mais, né, o preço se reduz, suponha que eu tenha pegado um financiamento no banco para comprar uma máquina ou equipamento. Se o preço do produto ao qual eu produzo e vendo está mais baixo, a minha capacidade de arcar com os pagamentos daquele financiamento diminui. E é por isso que a inadimplência no Banco do Brasil subiu muito. E veja, o ROI, que é um indicador que mostra o quanto você tem de retorno dos investimentos dos acionistas naquele banco, está em 8%, muito abaixo dos 15%, que é a taxa básica de juros, e comparado a outros bancos, como BTG e Itaú, ele está muito abaixo, porque no BTG o ROI foi de 27%, no Itaú foi de 22%, ou seja, mostra a situação muito grave que o setor agropecuário está adentrando diante desses conflitos externos e diante da inabilidade política do governo de solucionar esses problemas. Eu acho que valeria a pena ter falado sobre isso, porque manufaturas e produtos primários, quando eles são exportados, é muito difícil você adentrar. Mas para sair, no caso dos primários, como você observou, né, o fato de ser perecível, fica mais difícil de eu encontrar novos mercados. Tá certo. José Eustáquio, pesquisador do IPEA, nosso analista aqui. Obrigada mais uma vez, viu, José, por essa conversa hoje aqui com a gente, na segunda-feira. Um bom início de semana para ti e até semana que vem. Para você também, Simone, uma boa semana e fique com Deus. Tchau, tchau. Até lá.